Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares e estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. O vídeo de hoje é para lá de interessante, pois um teólogo adventista, encurralado, sem saída contra os argumentos contundentes contra a suposta ressurreição de Moisés, ele chega a criar um cheque pré-datado no céu. Então veja que ele cria um cheque pré-datado no céu. E qual a sua finalidade de criar esse cheque pré-datado? Eu explico. Porque quando ele defende, porque ele é defensor da suposta ressurreição de Moisés. E quando ele sai em defesa da suposta ressurreição de Moisés, com o corpo glorificado, o que é que ele faz? Ele bate de frente com a revelação bíblica que mostra que Jesus é as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Mas se admitir que Jesus é as primícias dos que dormem em ordem cronológica, ou seja, que foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer, cai por terra o seu argumento falacioso da suposta ressurreição de Moisés, defendida pela senhora White no seu livro Primeiros Escritos, página 164, onde ela diz o seguinte, eu vou mostrar aqui para você, porque eu trouxe aqui os livros, como diz, né, para não ficar somente nas minhas palavras. Está aqui na página 164 do livro Primeiros Escritos, esse livro aqui, olha. Primeiros Escritos, ok? Ela diz assim, olha, Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo, pretendendo como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e levou ao céu. Satanás maldisse amargamente, e aí ela vai. Mas o fato é que ela disse que Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel, o qual ela pensa que é o próprio Cristo. E esse teólogo adventista, ele sai em defesa dessa suposta ressurreição gloriosa de Moisés. E como eu disse no início, essa afirmação bate de frente com a revelação bíblica, que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, o seguinte: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. E ainda no 23 diz, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então a palavra primícias, aqui, ela é colocada numa ordem cronológica, ou seja, mostrando que Cristo foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. E que ele ressuscitou para nunca mais morrer, afirma ainda as Escrituras em Romanos 6:9, dizendo o seguinte: sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. E ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, as Escrituras continuam afirmando: e nós, versículo 32, e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Portanto, ele ressuscitou para nunca mais morrer. E aqui a Bíblia deixa isso muito claro para que ninguém use o argumento de que antes de Jesus ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim e outros mais. Porque todos estes voltaram a morrer. E isso até mesmo a senhora White, nos seus livros, ela confirma que todas essas pessoas que ressuscitaram antes de Jesus voltaram a morrer. Mas eles continuam afirmando que Moisés ressuscitou com um corpo glorificado, colocando ele como as primícias dos que dormem. E quando você apresenta essa verdade bíblica de que Moisés não ressuscitou com o corpo glorificado e que Jesus ressuscitou com o corpo glorificado numa ordem cronológica, ou seja, ele foi o primeiro, o que é que eles dizem? Que Jesus é as primícias em importância e não em ordem cronológica. E para poder consolidar esse pensamento falacioso sem respaldo bíblico, esse teólogo teve a criatividade pela primeira vez, porque até então eu nunca tinha ouvido isso,
que Moisés foi para o céu como uma espécie de cheque pré-datado. O que significa isso? O cheque pré-datado é aquele que você dá para o seu cliente ou para alguém, né? Só que aquele cheque só tem valor se você depositar o dinheiro. Ou seja, a garantia era a morte de Jesus. E ainda chega a afirmar que Jesus poderia ter desistido. Mas se Jesus desistisse da cruz, já era. Então, eu quero mostrar esse vídeo onde ele faz essa afirmação. Primeiro, que Jesus vai para o céu como, ou melhor, que Moisés vai para o céu como uma espécie de cheque pré-datado. E depois, aventando a possibilidade de que esse cheque pré-datado poderia voltar sem fundo. Ora, mas quem deu o cheque não foi Deus? Como é que o cheque volta sem fundo? Se Jesus desistisse da cruz. É isso que nós vamos trabalhar. Será que existe cheque pré-datado? Jesus é as primícias dos que dormem em ordem cronológica ou em importância? Esse cheque poderia voltar sem fundo? Deus falharia no seu plano? Bom, vamos começar então analisando esse vídeo deste nosso grande teólogo adventista do sétimo dia e essa criatividade dele. Eu vou mostrar para você esse vídeo, como diz outro, para não ficar somente nas minhas palavras. Bom, vamos conferir agora o que esse teólogo disse acerca desse cheque pré-datado. Vamos lá. Entre aspas, um argumento legal. Agora, quando eu vejo Miguel discutindo com ele e levando ele para o céu, eu vejo a graça de Deus em levar Moisés para o céu com uma espécie de cheque pré-datado. Bom, como deu para ver, ele afirma então que Cristo levou Moisés para o céu como uma espécie de cheque pré-datado. Ele foi levado como uma espécie de cheque pré-datado. Agora, nesse outro vídeo, ele vai dizer que realmente Jesus ele poderia ter desistido da cruz. Se Jesus desistisse da cruz, Moisés, que foi levado ao céu como um cheque pré-datado, poderia descer e voltar a morrer de novo. E não somente Moisés, mas também Elias, Enoque, voltariam para a terra e comprometeriam todo o plano de Deus e morreriam outra vez. Vamos ver esse vídeo? Bom, vamos ao vídeo agora, mostrando o que ele disse acerca de Moisés. Pastor, não tem como comparar a ressurreição de pessoas que morreram novamente com a ressurreição de quem não vai morrer mais. Concordo plenamente, É pastor. isso que Pois é. estranho. Não, isso eu concordo plenamente. Só qual é o detalhe, pastor, é que muitas vezes pensa-se que Cristo é o primeiro numa ordem cronológica, mas a gente quer insinuar que não é na ordem. Eu quero explicar mas isso. A importância, Posso explicar realmente, isso aí? por exemplo, claro, pastor, Moisés, por exemplo, nós sabemos que Moisés foi ressuscitado, mas ele poderia voltar a morrer. Como assim? Por quê? Se Cristo no Getsemane desiste do plano de salvação, Moisés ia ter que descer embora. Elias Deus, também, Né? Enoque Elias também. Então, nós cremos que a ressurreição de Cristo é especial, sim. Não... Bom, como vocês puderam ver, aí está a confirmação de que Cristo poderia ter desistido da cruz e voltado a morrer. Mas a pergunta é, Jesus realmente poderia ter desistido da cruz? E aí alguém pergunta, se não podia ter desistido da cruz? Se Cristo não podia ter desistido da cruz, como explicar o fato dele dizer, Pai, se possível, passa de mim este cálice? Olha só. E esta pergunta vários internautas fizeram no meu canal. Ora, então por que Jesus disse, passa de mim este cálice? Bom, em primeiro lugar, eu quero responder, ele não está aventando a possibilidade de desistir, mas do Pai livrá-lo da morte no sentido de assumir todos os nossos pecados. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, se for possível. Então ele não está dizendo assim, Pai, eu vou desistir. Pai, eu estou querendo desistir, eu não estou aguentando mais, eu vou desistir. Não. Pai, passa de mim esse cálice. Todavia, se não for possível, faça-se a tua vontade. Porque ele sabia que ele veio para cumprir a vontade do Pai. Agora, será que o Pai o livraria, mesmo ele fazendo esse pedido? É claro que não. Isso está escrito lá em
Isaías capítulo 53, vamos ver o que está escrito em Isaías 53? Isaías 53, 10. Olha só a revelação de Deus. Está escrito assim, olha. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então veja que foi do agrado do Pai moê-lo. E ainda mais, em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 19, a outra revelação do Senhor aqui através do apóstolo Paulo. Veja só o que é dito aqui, que as Escrituras afirmam. E isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ora, a desistência de Jesus era a desistência de Deus, porque Deus estava em Cristo para realizar isso. Então não tinha como o Pai voltar atrás. Era do agrado dele que o Filho fosse moído e morresse pelos nossos pecados. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja que 1 Timóteo 2,4 também diz isso, e Apocalipse 13,8 fecha a questão, e aqui não é questão de predestinação, como alguns chegaram a dizer, agora o pastor Elias virou calvinista. Não. Olha só o que está escrito aqui no capítulo 13, versículo de número 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então é um plano eterno de Deus para Cristo vir salvar. Uma coisa é Deus predestinar pessoas para ir para o céu e outra para o inferno. E outra é Ele elaborar um plano de salvação para toda a humanidade. Esse plano não poderia falhar. Não poderia, porque era do agrado de Deus salvar toda a humanidade, como nós vemos em vários textos bíblicos, que a expiação de Cristo ela é universal por toda a humanidade. E que ele realmente não desistiria da cruz, se desistisse. Essa é uma teologia formada na base das hipóteses. Se. Mateus capítulo 16, versículos de número 21 em diante, está escrito assim, olha, deixa eu ver, 16, o capítulo 16, versículo 21 em diante. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Agora veja bem, a pessoa que esse teólogo está aventando a possibilidade de que poderia desistir, veja o que acontece aqui quando Pedro, impulsionado pelo diabo, tenta dissuadir Jesus de ir para a cruz. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ou seja, não deixe te acontecer, desista, não vá para a cruz. Olha a resposta de Jesus. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Portanto, está aqui a resposta de Jesus. Agora, olha que interessante, que não é somente a Bíblia que diz isso, e nós. A senhora Ellen White também, nos seus livros, mostra para esse teólogo adventista que Cristo não desistiria da cruz. Está aqui no primeiro livro, olha, no livro Primeiros Escritos, página 167, olha só. Desejavam cercar o Filho de Deus, os anjos, né? Eu não sei onde que ela arrumou essa criação aqui, olha. Não havia alegria no céu. Os anjos lançaram de si suas coroas e harpas, e com o mais profundo interesse observavam silenciosamente a Jesus. Desejavam cercar o Filho de Deus, mas o anjo comandante não lhes permitiu, para que não acontecesse, ao completarem eles sua traição, que o livrassem, pois o plano tinha sido formulado. Então, para os que me acusam de calvinista, porque eu afirmo que o plano realmente tinha sido decretado, elaborado, a profetisa do movimento também diz a mesma coisa, né? Aqui ela afirma a mesma coisa, olha só.
pois o plano tinha sido formulado, e não para por aí, e deveria cumprir-se. Vamos para outro livro, porque se eu ficar só nos primeiros escritos, né, são fontes primárias. Esse livro aqui chama-se História da Redenção. E nesse livro História da Redenção, os 2 livros são publicados pela CPB, Casa Publicadora Brasileira, que é uma editora adventista do sétimo dia. Essa obra aqui, na página 210, que vai falar sobre Jesus no jardim do Getsemane, diz o seguinte: os anjos lançaram de si suas coroas e harpas, e com o mais profundo interesse observavam silenciosamente a Jesus. Desejavam cercar o Filho de Deus, mas o anjo comandante não lhes permitiu, para que não acontecesse ao contemplarem eles sua traição, o livrassem, pois o plano tinha sido formulado e deveria cumprir-se. Se deveria cumprir-se, como é que ele ia desistir da cruz? E ainda aqui na página 168, ele falando sobre a traição de Judas, ele diz o seguinte: mas de novo a tristeza caiu sobre eles, quando Jesus acrescentou: como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? São Mateus 26, 53 e 54. E se nós lermos, por exemplo, ela faz essa citação e diz, olha, como cumpriria, né? Então tinha que cumprir. Será que ela também era calvinista? Fica aí a pergunta, tá bom? Agora vamos ver o que é dito aqui em João 12, 27. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isso vim a esta hora. Para isto vim a esta hora. Então ele sabia de tudo. Várias profecias que alusivas a Cristo, relacionadas a esses episódios. Tudo, por exemplo, que Jesus, porque era da vontade dos seus algozes, que Jesus ele fosse enterrado numa vala comum, porque de acordo com a história, aqueles que eram crucificados, eles não tinham um sepultamento digno, eles eram colocados num túmulo coletivo, como numa vala comum, como se fosse uma pessoa indigente. Este era o objetivo deles, mas esse não era o de Deus. E olha só, até isso aqui está profetizado no livro do profeta Isaías, de modo tal que não tinha como voltar atrás, né? Capítulo 53, versículo 9 de Isaías, está escrito assim, olha: e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Tá entendendo? Essa aqui é a revista corrigida, mas na atualizada, olha só que interessante, dando a ideia de que o objetivo deles era um e o do Senhor era outro. Ó. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Então veja que estava tudo profetizado. Então a falha de Jesus era a falha do plano de Deus. Tudo aquilo que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. A profecia que está lá no Salmo 22, no Salmo 16, 10 e outras profecias mais. No Salmo 89, por exemplo, vários salmos, várias citações onde deveria cumprir-se. Portanto, cheque predatado, Moisés foi para o céu como cheque predatado só para tentar bater de frente com a Bíblia e dizer que Cristo não ressuscitou em ordem cronológica, mas em grau de importância. Então veja bem, logo, quem é as primícias dos que dormem de acordo com todas essas evidências? Jesus ou Moisés? Quem é as primícias em ordem cronológica? É claro que foi Jesus, que é a primícia em ordem cronológica, e não Moisés, porque se Moisés ressuscitou primeiro, Jesus deixou de ser as primícias dos que dormem. Portanto, está aí mais um argumento falacioso, uma criação. Então veja assim, quando a Bíblia não fala a favor, eles são capazes de criar, ou então apelar para livros apócrifos, heterodoxos, livros não inspirados, ainda que eles consideram alguns desses livros dessa senhora inspirados, mas não encontram respaldo e fundamento na Bíblia.
E fica aí a grande questão sobre quem é as primícias dos que dormem. Ok? E você sabe que quem é as primícias dos que dormem em ordem cronológica é Jesus e não Moisés, porque a Bíblia não lhe dará respaldo para você ressuscitar Moisés. Aproveitando, rapidinho, eu estou aqui com o nosso kit promocional. Ó. Deem só uma olhada nisso. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 obras. Nós temos aqui o Perguntas Difíceis de Responder, volume 1, Com Quem Se Casou Caim, Onde Esteve Jesus 12 aos 30, Quero Espinho na Carne de Paulo. O Perguntas Difíceis de Responder, volume 2, que está saindo agora. Esta semana já, com certeza, já estará disponível. Olha, o volume 2, ok? Com 75 questões, quase 400 páginas. Quem criou o mal? Deus se arrepende? De onde veio o negro? O nome de Deus é Jeová? Jefté sacrificou sua filha? E ainda o volume 3, que nós não apresentamos, mas está aqui, o volume 3. Nós temos aqui, por exemplo, lá o sacrifício da filha de Jefté. Aqui, quem são os filhos de Deus, Gênesis 6:2. O que a mulher de Jó disse a ele? Abençoa Deus e morre, ou amaldiçoa Deus e morre. Jesus é o arcanjo Miguel, a guarda do sábado e muito mais. São 59 temas. Temos ainda o dicionário etimológico de nomes bíblicos, com mais de 4.200 nomes de pessoas, rios, vales, montes, deuses, mitos, origem, significado e etimologia. O Perguntas Difíceis de Responder, com quase 500 páginas, que é o volume 4, que vai tratar da questão sobre a imortalidade da alma. São 130 perguntas e respostas. E ainda o livro sobre João Batista, Os Enigmas da Vida de João Batista, uma obra fabulosa que vai trabalhar aqui a infância de João Batista, se ele era essênio ou não era essênio, de onde ele tirou essa ideia de batismo, com quem que ele aprendeu isso, afinal de contas. Jesus foi batizado por João, não foi batizado? Salomé, Herodias, Herodes o Tetrarca, esses personagens. Por que João, por exemplo, o Batista, ele usava aquela vestimenta, comia gafanhoto, mel silvestre? Estas 6 obras que nós acabamos de apresentar, olha só, são 6 obras, olha aí. 6 obras de quase R$500. Veja bem que vamos fazer agora uma loucura. De quase R$500, você vai pagar em todas essas obras apenas R$320. Só que a taxa do correio é grátis para todo o Brasil. Não importa se você mora no Pará, em Amazonas, se você mora em Camboriú, onde você mora. Você vai receber todas essas obras com frete grátis. Fique despreocupado, mas o meu frete vai dar R$100. O frete é grátis. Aí se der R$150, o frete é grátis. E se der R$80, o frete é grátis. Está tudo incluso. Leve-se em consideração que só um livro aqui custa R$140. Você vai levar tudo por R$320, todos eles os 6. E você pode ainda parcelar no cartão. 0 operadora 11 94901 6633. 0 operadora 11 94901 6633. Ou você pode falar comigo. 0 operadora 11 94626 3000. 0 operadora 11 94626 3000. Gostou? Deixe o seu like, seu comentário, ative as notificações. Compartilhe com seus amigos, visite a nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.